palavra do Senhor vai dizer assim em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, aqui, Pai, estamos mais uma noite, Pai, reunidos na Tua presença, Pai. 10º dia, Pai, desse ato profético, Pai, acreditamos que essa noite o Senhor tem muito a fazer, Pai, através do louvor, Pai, através da palavra, Pai. Então, Pai, que nesse momento, Pai, prepare a terra, Pai, para que a Tua palavra seja lançada, Pai, prepare os corações, Pai, para que através da Tua palavra, Pai, vidas possam ser restauradas, famílias possam ser restauradas, Pai, que possa trazer cura através da Tua palavra, Pai. Faça conforme a Tua vontade, o Teu querer aqui essa noite, Pai. Queremos aquilo que vem do Senhor, Pai, não necessitamos daquilo que vem, Pai, da boca humana, Pai, mas necessitamos daquilo que vem da palavra do Senhor, Pai. Nos abençoe essa noite, Pai, nos traz um foco, Pai, não deixe que nada venha, Pai, nos impedir de ouvir a Tua palavra, Pai. Permaneça conosco, Pai, daqui em diante, Pai. Não deixe que nada tire a nossa atenção, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, gente? O Salmo 127 é um salmo que foi escrito por Salomão, quando Salomão ele estava construindo o templo. Ele teve uma percepção que se Deus não estivesse naquela obra, era tudo em vão. O trabalho, mesmo com muitas riquezas, toda a mão de obra, se Deus não tivesse naquela obra, era em vão todo o esforço. Salomão ele escreve mostrando, ele olhando aquela situação, ele olha todas as riquezas juntadas pelo seu pai Davi, entrega, ele olha a mão de obra e ele começa a falar, cara, se não fosse Deus que estivesse sustentando isso, era um trabalho em vão, era um trabalho inútil. E esse salmo, ele fez parte da trajetória de Israel durante um tempo. Durante até os dias de hoje, ele faz parte da trajetória de Israel. O Salmo 27, ele faz parte de uma coletânea de salmos. A gente vai pegar ali do 120 adiante ali, várias coletâneas de salmos, de cânticos dos peregrinos. Quando estavam subindo em direção a Jerusalém, os peregrinos, eles subiam cantando por um longo período de peregrinação, salmos. E esse era um dos salmos a qual eles cantavam. Eles cantavam esses salmos subindo em direção a Jerusalém. Um outro momento também que esse salmo foi muito usado, foi pelo povo de Israel, quando eles saem do cativeiro. Eles são libertos ali do cativeiro no período de Esdras, Neemias, Zorobabel, e eles estão voltando a Jerusalém. Eles voltam, eles cantam esse salmo, eles rodeados de povos inimigos, indo em direção a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, eles iam declarando esses salmos. Cantar salmos para ele não era apenas cantar uma música, não era apenas uma canção, mas eles cantavam verdade a qual eles acreditavam. Então por isso que nesses períodos de peregrinação do povo, eles cantavam salmos, porque eles acreditavam que quem sustentava a vida deles era o Senhor. Então eles passavam cantando esse período, eles passavam cantando durante os desertos, salmos, porque eles acreditavam que o Senhor o acompanhava. Então vamos para a palavra. Eu queria dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte eu queria colocar como a base da família. E a segunda parte, os frutos da família. Duas partes, a base da família e o fruto da família. Deus é a base da nossa família, amém? Glória a Deus. No Salmo 127, a partir do 1, a primeira parte vai falar: se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão o trabalho dos vigias, da sentinela, porque é o Senhor que sustenta. Se o Senhor não estiver ali, é em vão todo o trabalho. O primeiro ponto que o salmista nos ensina é que Deus deve ser a parte principal do projeto chamado família. Se o Senhor não estiver no projeto chamado família, é em vão todo o esforço, é em vão todo o trabalho de você sair cedo para buscar recurso, é em vão todas as coisas.
Ele não descarta a responsabilidade do homem de buscar o melhor para a sua família. Ele não descarta a responsabilidade de você ir atrás dos seus sonhos, de você sonhar por sua família. Essa responsabilidade de acordar cedo e trabalhar. Ele não descarta essa possibilidade. Isso aí ele coloca como regra. Você deve ir. Mas você ir sem Deus é um trabalho em vão. Você tem a responsabilidade de carregar Deus. Deus, ele é a parte principal da sua família. Ele é a parte principal de todas as coisas criadas. É responsabilidade humana trabalhar pelos sonhos. Mas se Deus não for a base, todo esse trabalho será inútil. Todo esse trabalho, uma hora ele vai desmoronar. O projeto chamado família deve ser construído com Cristo sendo a pedra angular. O projeto chamado família deve ser construído como Cristo sendo a base, a pedra angular desse projeto. Nós temos a responsabilidade de batalhar pela família, a responsabilidade de sonhar com a família, porém a base sempre deve ser Cristo. Nunca tire Cristo da base, independente das circunstâncias, independente do momento que estiver acontecendo, mantenha Cristo na base. Ele é a parte principal desse projeto. Desde a criação, desde o começo dos tempos, ele estabeleceu isso como regra. Em Lucas capítulo 6, ele usa a parábola para falar onde devemos construir nossa casa, amém? Vou beber uma água, minha garganta já está seca. Vocês acharam em Lucas 6? A palavra do Senhor vai dizer assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não praticam é semelhante... Opa, perdi onde que estava. Que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui, o que é uma casa sobre a rocha? Jesus usa uma figura de linguagem para revelar-nos uma verdade espiritual. Essa casa é a nossa família, essa casa é a nossa vida. Ele usa essa figura de linguagem apenas para mostrar que a casa na rocha é a casa que o construtor cavou até encontrar um alicerce. Que o construtor cavou até encontrar um alicerce. E ali estabeleceu o seu alicerce, para depois expor a fachada. Diferente da casa construída na areia, onde o seu construtor não importou com a base, apenas com a fachada. As duas casas, elas carregam a mesma aparência. Tem a mesma fachada em comum. Porém, o que vai diferenciar as duas é a base. É onde os homens não podem ver. Quantas famílias são destruídas por serem construídas sem uma base, sem um planejamento espiritual? Famílias, quando olhamos as famílias, a fachada, as aparências são as mesmas. Só que o que diferencia é aonde não podemos ver. É aonde uma família se põe a cavar, a buscar no secreto para construir o seu alicerce. As fachadas são todas iguais. Quando olhamos nas redes sociais, encontramos a família com as mesmas expressões de famílias felizes. Observando na conferência família as fotos de cada família, percebemos as expressões. Quem lembra da conferência família? Lembra do vídeo que colocaram a foto das famílias? Era tudo igual, era tudo a mesma expressão de famílias felizes, todos os mesmos rostinhos repetidos. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Só que o que diferencia todas essas famílias é o quanto o sacerdote daquela casa se põe a cavar para que encontre o alicerce daquela casa. O que diferencia essas famílias que são reunidas aqui é quando elas saem daqui e vão para a sua casa, e o sacerdote ele se põe de joelho a cavar para a família onde ninguém vê. É quando ele começa a cavar. No entanto, o que realmente diferencia é quanto ele passa tempo com Deus pela sua família. Quanto tempo ele passa orando pela sua família. Ei, sacerdote, quanto tempo você ora pela sua família? Quanto tempo você passa em oração pelos seus filhos?
pelo seu casamento? A palavra deixa clara que a chuva ela veio contra as duas casas, só que uma casa não caiu. Uma casa não caiu porque tinha alicerce, porque tinha um sacerdote que cavou, porque tinha uma pessoa que escavou. Quanto tempo você passa cavando pela sua família? Quanto tempo você passa com Deus pelo seu ambiente? É isso que vai diferenciar. Na rede social é lindo ver as fotos, os rostos, o dia da família. Quando mandava aquela fotinha no grupo do dia da família, coisa mais linda. Fala assim, meu Deus, que família sem defeito. Chega a dar inveja. Mas o que diferencia é quando está por trás das fotos, por trás das câmeras. O que diferencia é quanto tempo você passa com Deus pela sua família. Quando o sacerdote abandona seu alicerce, a família desmorona. E quem paga o preço são os filhos. Amém? Sabe, eu nem sei porque eu estou emotivo. Eu estava ali todo o primeiro domingo domingo não, domingo de ceia, eles me chamam para orar ali as crianças, eu estava olhando as crianças. É sensacional ali ver as crianças, um monte de criancinha fazendo bagunça. Aquilo ali é a herança do Senhor que Ele deixou a gente. Estava vendo ali os rostinhos fazendo bagunça ali. Cara, aquilo ali é especial dentro da igreja. O Senhor deixa um legado, a palavra do Senhor na segunda parte, a qual eu queria entrar, e aqui é a parte principal da mensagem. Os frutos da família. Uma família saudável, ela vai dar frutos. Uma família saudável, ela vai dar frutos. Salmo 127, versículo 3, vai falar: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O Senhor, na palavra de Deus, Ele deixa bem claro o tanto que Ele se alegra com os filhos. O tanto que Ele se alegra com a família que produz filhos. A palavra do Senhor em Gênesis vai dizer, Gênesis capítulo 1, verso 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou e Deus abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-nos. Tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. Filhos, é um mandamento de Deus. O seu casamento não é apenas para você ter uma vida de casado, para abandonar a vida de solteiro ali, ter alguém para compartilhar a vida. O seu casamento, ele vai louvar a Deus quando ele gera filhos. O seu casamento, ele louva a Deus quando ele tem muitos filhos. É um mandamento do Senhor, os filhos. Você encher sua casa de filhos. Eu vejo que aqui alguns levou a sério. Eu vejo o Halster com 4, o Léo com 3, Josiel com o Buru ali chegando já com 2. Cara, isso é um louvor a Deus, os filhos. Glória a Deus pela vida dos pais que estão aqui essa noite. Glória a Deus por cada pai e cada mãe que está aqui essa noite. Aqueles que ainda não têm filho, tenham filhos, que eles são bênçãos de Deus e sua vida vai louvar a Deus quando vocês tiverem filhos. Não é pet não, gente, é filho mesmo. E quando vocês têm filho, vocês passam a carregar uma responsabilidade. Há uma responsabilidade dos pais na criação de seus filhos. A palavra do Senhor vai dizer na primeira parte dos Salmos: herança do Senhor são os filhos. Os filhos são uma herança de Deus, a qual Ele confiou a vocês. A palavra hebraica, no original, ela carrega vários sentidos. Ela carrega vários significados, e um deles, da palavra herança, é de propriedade. Os filhos são propriedades do Senhor, a qual Ele confiou a vocês, a qual Ele entregou e falou: cuida por um tempo, até que Ele volte para mim. Os seus filhos não são os seus, mas sim do Senhor. Eu vejo ali a história de Abraão, quando Abraão pega Isaac, Deus pede Isaac a Abraão.
Abraão ele vai entregar Isaac porque ele tinha um entendimento que Isaac nunca foi dele, mas sempre de Deus. Os seus filhos nunca foram seus filhos são de Deus. Os filhos são propriedade de Deus, a qual a ele confiou homens para conduzi-los sobre essa vida, sobre essa terra. Vocês têm uma responsabilidade de conduzir filhos de Deus, não filhos seus. São filhos de Deus a qual vocês estão conduzindo. E há uma responsabilidade. Vocês terão que prestar conta sobre seus filhos no grande dia. Já parou para pensar sobre isso? Imagina você diante de Deus e você tendo que prestar conta dos seus filhos. O que vocês vão falar sobre seus filhos? Na hora que ele chegar e falar, cadê os filhos, meus filhos a qual eu confiei a você? Cadê os meus filhos a qual eu confiei? Aonde eles estão? Vocês têm a responsabilidade de conduzi-los. A segunda parte, aqui no versículo 4, vai falar, como os flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos ao tribunal. Aqui o salmista ele faz uma comparação como flechas são aljava. Flechas é aquela questão de ser lançado. Alguns dias atrás eu vi uma frase que me chamou muita atenção, eu guardei essa frase. É como se fosse um diálogo. Eu não sei se eles vão projetar aí, mas me chamou a atenção. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Quem estará com você nas trincheiras? Quem estará com você nos dias da dificuldade? Quem caminhará com você no período a qual você estiver ali? As trincheiras, para quem não sabe, era uma vala, a qual os soldados ficavam ali perante a guerra, eles ficavam juntos ali durante um longo tempo, combatendo seus inimigos. Então, na hora que ele fala, quem estará nas trincheiras com você? Ele fala que importa mais do que a própria guerra, isso me chamou muita atenção. Quem vai te acompanhar nos dias de dificuldade? Aí eu lembrei desse versículo. Feliz é aquele que enche a casa de filhos, pois não passará vergonha no tribunal. Os filhos, eles carregavam esse motivo no Antigo Testamento. Eles pegavam, a casa se enchia de filhos, e quando o pai de família, ele pegava os filhos, ele ensinava como os filhos deviam levar a vida. Eles ensinavam os filhos a serem pastores, a plantar. Eles ensinavam todas essas funções aos filhos, e os filhos carregavam esses princípios para a vida. Então, os filhos, eles não eram apenas ali uma questão ali de carinho, afeto. Eles conduziam aquilo a qual os pais tinham, que eram os seus trabalhos, suas funções. Eles assumiam o legado do pai. Eles carregavam o legado. Nessa analogia que o salmista faz da aljava, a aljava era como se fosse uma mochila, a qual um guerreiro carregava suas flechas. Quando um guerreiro ia à batalha, ele preparava suas flechas, enchia a aljava delas e ia para a batalha. Eles carregavam até um certo ponto estratégico. E lá eles se posicionavam em terrenos mais altos, porque ficavam em um campo de visão melhor. E no certo momento, a partir de um comando, o guerreiro lançava sua flecha com precisão contra seus inimigos no momento certo. Então, a analogia que o salmista faz das flechas, o salmista está falando que prepare seus filhos, invistam tempo neles, carregue o seu necessário até onde deve ser carregado, deixem eles preparados, invistam tempo, para que no momento certo vocês os lancem. Lançar a flecha no momento errado é queimar partida, você perde batalha. Lançar as flechas no momento errado, você vai perder a batalha, e não lançar também, você vai perder a batalha. Mas que no momento certo vocês lancem essas flechas, a partir do comando de Deus, lance seus filhos. Há uma responsabilidade sobre os pais, como guerreiro, prepará-lo para que no momento certo lance os filhos com precisão, como flechas. Cara, eu vejo, poucos pais sonham para que seus filhos sejam pastores. Eu estava reparando isso. Os pais sonham para que os filhos tenham uma grande profissão, sonham para que os filhos tenham sucesso na vida. Mas quem sonha para que os filhos sejam pastores, vivam um propósito de Deus?
Amém pela sua vida. Poucos pais, cara, sonhem isso para os seus filhos. Preparem eles. Como você tem preparado o seu filho? Olha para o seu irmão do lado e pergunta aí, aqueles que têm filho, como você tem preparado o seu filho? Como você tem preparado o seu filho nessa vida? É uma responsabilidade, cara, dos pais preparar os filhos. Eu creio que o resultado dos filhos é consequência dos pais. A forma que os pais preparam eles. Eu creio que se os filhos eles desviam do caminho do Senhor, pode ser que eu queime minha língua um dia, mas como eu não tenho filho, eu vou falar. Quando os filhos eles desviam do caminho do Senhor, eles abandonam a presença do Senhor, eles são influenciados pelo mundo, foi porque os pais deixaram de influenciar eles dentro de casa. Quando os filhos são influenciados pelo mundo, é porque dentro de casa não tem ninguém influenciando os próprios filhos. Se o seu filho não deseja a igreja mais, e está sendo influenciado pelo mundo, é porque dentro da sua casa não tem ninguém influenciando eles. A palavra do Senhor em Provérbios 22 vai dizer: ensine a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Provérbios 22 não se trata de uma promessa, é uma afirmação. Que o ensino que damos aos filhos na infância influenciará toda a sua vida. O ensino que vocês aplicam nos seus filhos hoje influenciará toda a vida deles. Por isso que eu me encanto quando nas crianças na salinha. Por isso que eu gosto de ver aquelas crianças que, por mais que às vezes atrapalhem, gritando. Isso é ótimo. Porque eles nunca vão esquecer esses momentos. Por mais que se acaso um dia eles desviarem do caminho do Senhor, quando der ruim, eles sabem para onde eles podem voltar. Quem tem filho aqui, levanta a mão, só para mim. Bastante gente, glória a Deus. Agora levanta a mão para mim saber quais filhos estão aqui na igreja hoje. Filho de quem está na igreja? Amém, vocês estão trazendo os filhos, isso é bom. Não deixe de trazer seus filhos à igreja. Não deixe de implantar esses princípios nele. Desde novo, implante, faça que eles desejam isso, desejem os caminhos do Senhor, faça que eles sonhem isso. Não deixe que as mídias sociais tomem seus filhos. Hoje a forma mais fácil de tomarem os filhos dos pais é pela internet. Quantos filhos são perdidos pela internet? Cara, influencie seus filhos. Não apenas ensine, influencie eles. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Suas palavras podem até convencer, mas o seu exemplo vai arrastá-los. Sabe, eu até acredito em maldição hereditária. Porém, eu creio que em Cristo Jesus todas essas coisas foram quebradas. Amém? Então eu acredito que da maioria das vezes tem mais a ver com ações e comportamentos repetitivos de coisas erradas na sua família. Às vezes você fala assim: cara, isso está acontecendo, aconteceu comigo, aconteceu com meus pais, agora está acontecendo com meus filhos. Cara, se em Cristo Jesus todas as coisas foram quebradas, às vezes é apenas ações repetitivas, comportamentos repetitivos que vocês precisam mudar, que está influenciando a vida deles. Muito que os adultos carregam são ações repetitivas de pais. Muitos que adultos hoje carregam, foi quando era criança, os pais repetiam sobre a vida deles. São traumas que carregam porque pais derramaram coisas que não deviam na vida dos filhos. Derrame na vida de seus filhos aquilo que Deus deseja. O seu exemplo que vai fazer a diferença na vida deles no futuro. É seu exemplo que vai mudar todas as coisas. É a mesma coisa de chegar para uma criança e falar assim: ó, não pode colocar o dedinho nessa tomada, mas você está lá enfiando o dedo. Isso não vai dar certo. Você vai virar as costas e ele vai colocar o dedo, porque ele aprende mais com o que ele vê do que ele escuta. Crianças, elas aprendem mais do que ela vê do que o que ela escuta. Seus filhos não vão imitar a Cristo, mas eles imitarão você. Seus filhos, eles não conhecem ainda Cristo às vezes, mas eles conhecem você. E se você for parecido com Cristo, isso é bom. Paulo ele fala
no livro de 1 Coríntios: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque ele carregava uma certeza. Quando Paulo ele fala isso para os seus discípulos, imitarem, porque ele carregava a consciência limpa sobre a conduta dele. Aqueles que o imitavam, estavam imitando a Cristo. Ele olhava para os seus discípulos e falava: pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo, eu tenho a consciência limpa da vida que eu levo. Pode me imitar, pode ser como eu. Sabe, eu tenho uma pergunta para fazer a cada um de vocês aqui. Eu acho que a pergunta ela chama mais atenção quando a gente faz para nós mesmos. Seus filhos desejam ser igual a você? Ou melhor, vocês desejam que os seus filhos sejam como vocês são hoje? Você quer que o seu filho seja como você? Você quer? Quem tem filho aqui deseja que os seus filhos sejam igual a vocês no futuro? Paulo, quando ele olha para os seus discípulos, aqueles que eram filhos dele na fé, ele fala: cara, pode ser como eu. Tranquilo. Pode ter uma vida como a minha, tranquilo, porque eu tenho a consciência limpa da minha conduta. Eu tenho a consciência limpa da minha vida com Deus. Pode ser como eu. Façam com que os seus filhos desejam a Cristo através das suas vidas. Façam que as crianças desejam a Cristo através das suas vidas. Cara, as crianças são a esperança de uma sociedade. Se você for ver o mal, o diabo ele sempre tenta destruir a sociedade atacando pelas crianças. Tudo começa pelas crianças. Se você for ver quando aquela vez teve aquela questão do kit gay, quis colocar onde? Na escola de crianças pequenas. Aquela questão de colocar, você pode escolher o que você quer ser. Tudo eles tentam envolver pelas crianças, porque ele entende que as crianças são a esperança de uma sociedade. Então, cara, ensine seus filhos, corrijam, orem por ele, invistam tempo nos seus filhos. Invista tempo neles, para que eles possam crescer adultos que queiram a Deus. Quando a Il estava bem no começo, bem no comecinho, eu lembro que conversávamos, eu, Josiel, às vezes mais pessoas no meio, não lembro, e falávamos que quem usufruiria do que estamos plantando hoje seriam nossos filhos. Seria a próxima geração. Quem usufruiria dessa promessa da Il, com clareza, seria os nossos filhos, a próxima geração. Eu lembro que a gente vinha para cá de noite carregar areia, virar massa. Aqui quando ainda não tinha esse contrapiso ainda, a gente estava ralando aqui por vários momentos. E por várias vezes essa foi uma conversa. Que quem vai usufruir disso daqui serão os filhos. Serão a próxima geração. O que nós plantamos hoje serão para que a próxima geração possa colher. E não, isso não é só dentro dessa igreja. O que plantamos hoje em todo lugar são para que a próxima geração possa colher. Mas há uma responsabilidade nossa, preparar as crianças, os filhos, para que eles possam assumir esse legado. Para que a próxima geração possa assumir esse legado. Imagina a gente não ter essa responsabilidade, trabalha a vida inteira. Aí chega que morre um, morre outro. O Senhor recolhe esse, recolhe aquele. E acaba essa geração que trabalhou e não preparamos outra, acabou tudo o que fizemos. Então, há uma responsabilidade de preparar a próxima geração para que eles possam assumir esse legado. Quando o salmista fala que para que os filhos, prepararem os filhos como flecha que lançarão, ele fala, lance eles para a próxima geração. Lance eles, não criem seus filhos para vocês, não criem eles presos. Crie eles para que eles possam assumir a próxima geração. Isso é uma responsabilidade. A fé dos seus filhos é passada através da sua vida. A fé dos seus filhos será passada através da sua vida. A fé que você carrega será passada para o seu filho. Amém? Vocês creem? A palavra do Senhor diz isso. Lá no livro de 2 Timóteo. Vai falar, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente ela habitou aonde? Na sua avó, Luide. E depois ela habitou em quem?
Na sua mãe. Então, primeiro ela habitou em quem? E depois? E depois que ela chegou a Timóteo, a fé daquela família ela carregou como se fosse um legado. Primeiro na avó, depois na mãe, e agora chegou em Timóteo. A fé, ela vai passando como um legado. Então, que vocês se preparem seus filhos para que eles possam viver isso. A história da evangelização do mundo tem muito a ver com o heroísmo das mães. Muitas mães ousaram consagrar seus filhos a Deus, e muitos desses filhos foram levantados por Deus para grandes jornadas. Quem é mãe aqui? Levanta a mão só para me acompanhar de novo. Tem bastante mãe aí? Amém. Sabe, vocês têm um grande importante dentro do cristianismo. Vocês têm uma grande importância dentro da história do cristianismo. Eu tenho um texto que eu quero ler com vocês aqui, daqui a pouco, sobre a história do cristianismo no Brasil, e ela se deve a uma mãe. Deus honra a atitude de pais e mães que consagram seus filhos para a obra missionária, para que estes cumpram os propósitos gloriosos da expansão de sua obra. É impossível separar o avanço do reino de Deus da atitude de mães abnegadas, de mulheres que deram a si mesmo e seus filhos para fazerem a obra de Deus. A gente vai ver que mães que oraram por seus filhos, mães que consagraram seus filhos ao altar do Senhor e abençoaram toda uma nação. Cara, essa história aqui me chamou muita atenção. Uma das mais belas páginas da história evangélica do nosso país começou além das fronteiras. Um missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil foi Simonton. Ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Seu pai era presbiteriano, médico, deputado federal. Quando Simonton, o nono filho, o caçula, nasceu, seus pais levaram à igreja e consagraram ao Senhor, dizendo: Deus, nós consagramos o nosso filho caçula para a tua obra. O menino cresceu e tornou-se um jovem brilhante e dotado de uma rara inteligência. Na juventude, recebeu o chamado de Deus para o ministério e logo entrou no seminário em Nova Jersey, Estados Unidos. Fez um curso brilhante. Terminando os estudos, depois de ouvir um sermão de Charles, Deus o chamou para ser missionário no Brasil. Muitos tentaram demovê-lo, dizendo: Simonton, você é louco em deixar sua mãe já idosa, seu país, sua cidade, seus amigos, seus parentes, sua igreja, os confortos e as regalias dessa terra, para ir para um país tão distante, tão pobre, tão devastado por doenças endêmicas. Isso não é seguro para você. Mas Simonton respondeu: não há lugar mais perigoso para um homem, ainda que cercado de conforto, do que fora da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro para se estar, ainda que entrincheirado por perigos, do que no centro da vontade de Deus. Simonton teve um meteórico ministério no Brasil. Foram apenas 8 anos. Ele morreu em São Paulo, aos 34 anos, mas deixou plantada em solo pátrio a Igreja Presbiteriana do Brasil. Outras marcas indeléveis na história da nação brasileira. A história da evangelização do nosso país é devedor à consagração de uma mãe e de um pai que colocaram no altar do Senhor crianças, rogando a Deus que realizasse neles soberanos propósitos. A história da igreja presbiteriana no Brasil, ela se deve a uma mãe que consagrou seu filho ao altar. Ela se deve a uma mãe que entregou seu filho a Deus e orou por ele, ensinou a qual caminho ele se deve andar. Se hoje podemos desfrutar da igreja presbiteriana, foi porque um dia uma mãe se colocou de joelho. A gente vai ver por várias vezes mães que se colocaram de joelhos por seus filhos na história. Mães que clamaram por filhos no momento que recebeu, devolvê-los e consagraram ao Senhor. Mãe, o que você espera dos seus filhos? Pais, o que vocês esperam dos seus filhos? Quais são os sonhos que você tem para eles?
Os seus filhos, eles devem ser mais de Deus do que de vocês. Devem viver para realizar o projeto de Deus, e não os seus, não os nossos. Ele deve ser a coroas de glória nas mãos do Senhor, e não os troféus de nossa vaidade. Devem ser instrumentos usados por Deus para a expansão do reino, e não apenas para pessoas bem-sucedidas na vida. Devem levantar as antigas ruínas dessa civilização que tem afastado de Deus, e não parte dessa ruína. Devem ser reparadores de brechas a fim de que essa nação venha conhecer o Senhor. Mãe, coloque o melhor que você tem, os seus filhos no altar de Deus. Faça como Ana, mãe de Samuel, que depois de orar muitos anos por um filho, ao recebê-lo, devolveu para Deus. Ana compreendeu que Samuel tinha vindo de Deus e era para Deus que precisava ser consagrado de volta e para Deus voltar. Esse filho foi levantado por Deus num tempo de crise para ser o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz de sua geração. Foi um homem que trouxe de volta a nação apostata para a presença de Deus. Deus, ele sempre tem um plano para as mães. Eu estou caminhando já para o fim da mensagem, o Ministério de Louvor pode vir. Deus sempre escolheu uma mãe para abençoar uma nação. A gente vê isso na história, que Deus sempre escolheu uma mãe para abençoar um povo. Por muitas das vezes essas mães foram atacadas pelo inimigo. Mas vocês têm um papel super importante dentro da sociedade. Que através da sua vida, seus filhos serão abençoados. A gente olha na história. A história de Moisés. Deus escolheu ele quando criança para realizar um projeto. E ele dá uma visão à mãe daquela que coloca ele no rio, que manda ele para a casa de Faraó. Ela tinha uma responsabilidade de cuidar daquele que seria o libertador do povo de Israel. A história de Sansão. Deus escolheu a mãe de Sansão, que através da vida dela levantaria um libertador. A gente vê no Novo Testamento também Isabel, aquela que gerou e cuidou daquele que viria preparar o caminho para o grande libertador. Maria, aquela que recebeu a promessa e a responsabilidade de cuidar daquele menino que seria o salvador do mundo. Deus, ele tem um projeto para o seu filho. Que o seu filho seja mais de Deus do que seu mesmo. Eu creio que há uma resposta para o nosso tempo, através da vida dos seus filhos, através da vida dos filhos. Consagre eles ao Senhor. Preparem eles ao Senhor. O mundo está difícil, está tudo ruim, a iniquidade aumentando, o pecado aumentando. Através da vida dos filhos levantará um libertador. Pode ser de cada um de vocês. Consagre ele, ensine o caminho a qual se deve andar. Há uma responsabilidade na vida de vocês. Caminhando para o fim, eu queria convidar essa noite os pais para orar pela vida deles, que há uma responsabilidade na vida dos pais aqui essa noite. Há uma responsabilidade na vida de cada um de vocês. O maior bem que vocês têm, a maior responsabilidade que vocês carregam, são os seus filhos. Vocês podem ter muitas coisas na vida, podem se dar muito bem em várias áreas da vida de vocês. Na área financeira, vocês podem ser muito ricos, podem ter empresas, podem ter muitas coisas. Mas a maior responsabilidade na vida de vocês é a criação de seus filhos. Qual caminho eles vão seguir no futuro? Como os filhos de vocês estão sendo preparados? Como você tem preparado o seu filho? Aonde está seu filho agora? Como o seu filho está sendo preparado para a próxima geração? Chegará um tempo que você não vai mais estar mais aqui. Ele vai estar sozinho. E como ele foi preparado nesse tempo?
para a nossa sociedade, a esperança para a nossa sociedade, ela pode começar dentro da sua casa. Ela pode começar dentro do seu lar. Você ensinando o caminho correto que os seus filhos devem andar. Eu queria convidar aqui na frente os pais, aqueles a vir a orar. Queria orar por vocês, para que vocês possam conduzir os seus filhos ao qual caminho deve se andar. Quem tem filho aqui? Eu queria muito convidar vocês para orar pela vida de cada um de vocês. No momento que o louvor fosse ministrando, a maior dádiva que o Senhor poderia te entregar, Ele entregou, que é seus filhos. Não perca seus filhos para o inimigo. Não deixe que a sua casa, seus filhos sejam ceifados pelos inimigos. Às vezes seus filhos estão longe da presença de Deus. Às vezes eles hoje não estão mais na presença de Deus, mas orem. Entregue, consagre essa noite eles ao Senhor. Às vezes eles ainda é pequeno, consagre eles hoje ao Senhor, para que eles não possam perder essa presença.